Olá, meu nome é Henrique Burstein, eu sou pesquisador do INPA e hoje eu vou falar para vocês sobre a noção de curvatura em matemática, e essa palestra faz parte do programa Cientista do Nosso Estado da FAPERJ. Então essa é a segunda palestra, e ela é sobre curvatura de superfícies. A primeira palestra foi sobre curvatura de curvas, e, na verdade, eu vou usar algumas das coisas introduzidas na primeira palestra agora para falar de um conceito um pouco mais elaborado, que é a curvatura de superfícies. Então, primeiramente, vamos tentar entender um pouco, pelo menos através de exemplos, qual é a noção intuitiva de uma superfície. Então, enquanto uma curva era um objeto unidimensional, que você pode traçar assim no plano, ou mais geralmente no espaço, uma superfície é um objeto de dimensão 2, que é mais difícil de você desenhar no plano, mas imaginando que você tem uma profundidade aqui. Uma superfície é um objeto de dimensão 2, que a gente imagina que ao redor de cada ponto, embora ela possa ser uma coisa complicada, a gente imagina que para qualquer ponto que você escolher, existe ao redor dele, numa região possivelmente pequena ao redor dele, ele vai se parecer com um plano. Talvez um plano meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano. Então, essa é a ideia intuitiva do que é uma superfície. Mas acho que o melhor mesmo é a gente ver exemplos. Então, aqui, exemplos de superfícies, digamos, bem conhecidas. Por exemplo, tem a esfera, que é definida, você imagina que ela está dentro do R3, com coordenadas x, y e z, e ela é definida por pontos que estão equidistantes da origem, por alguma distância, digamos, distância 1. E assim como no caso de curvas, esses objetos eles podem ser descritos por algum tipo de equação matemática. Então você considera pontos no espaço, com coordenadas x, y, z, que satisfazem algum tipo de equação. Então, no caso da esfera, se você tiver aqui no plano, aqui no espaço, x, y, z, os pontos da esfera, se você botar ela no centro, se isso aqui for o centro, se ela estiver centrada aqui na origem, será x² mais y² mais z² igual a 1. Então, assumindo que esse ponto aqui está aqui. Uma outra superfície bastante importante é o cilindro. Ela também pode ser descrita por uma equação matemática parecida. Temos, por exemplo, o toro, que está ilustrado aqui. E essa superfície aqui, ela se chama sela, porque ela parece a sela que você bota num cavalo para montar. Então, elas têm características diferentes, mas são todas exemplos de superfície. E todas elas aparecem de uma forma ou outra na nossa vida cotidiana. Elas são objetos matemáticos, mas que modelam alguns objetos do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente pode reconhecer esferas como aproximações de uma bola de futebol, ou de um planeta, como o planeta Terra. Uma lata de suco, ela pode ser modelada por um cilindro. Aqui a superfície de um donut é um toro. Por exemplo, a câmara de ar de um pneu também vai ser um toro.
né? E a cela, além das celas de cavalo, né? Por exemplo, essas batatinhas Pringles, né? Elas têm o formato também de uma superfície, que é a cela. Né? Então, essas superfícies aparecem de maneira natural no nosso dia a dia. A ideia, então, agora é considerar curvatura de superfícies. Né? E, de novo, intuitivamente, a curvatura ela é a medida de quanto uma superfície, né, se afasta de ser um plano, né, ou quanto ela se dobra. Então, está aqui uma ilustração. Né? Então, você tem um ponto aqui, aí eu botei aqui um plano, né, que toca no ponto da superfície e está bem ajustadinho, né, um plano que é tangente à superfície. Né, o que você gostaria de medir é o quanto que a superfície se afasta, ou quão rápido ela se afasta desse plano. E para isso, a gente pode usar a nossa ideia de curvatura de curvas. Né? Então, você, em princípio, poderia considerar várias curvas aqui, né, traçadas em cima da superfície. Né? Cada uma vai ter a sua própria curvatura, sendo ela uma curva. E, de alguma maneira, você poderia considerar todas essas direções e tentar, com isso, quantificar qual é a curvatura da superfície. Então, vamos lembrar rapidamente como é que é a curvatura de uma curva plana. Né? Então, uma curva plana, dada uma curva plana, e dado um ponto que você escolheu nela, a curvatura da curva, né, naquele ponto P dado, é o seguinte: você considera o círculo mais bem ajustado à curva que passa por esse ponto, que é o chamado círculo osculador. Você considera o raio dele, né, ele vai ter um raio, e você declara a curvatura da curva no ponto P como sendo o inverso do raio desse círculo osculador. Então, essa é a definição que a gente deu na palestra anterior. Eu vou refinar um pouquinho essa definição, considerando a orientação da curva. Então, a gente pode, na verdade, botar um sinal na curvatura, né, e diferenciar, por exemplo, no círculo, né, eu vou declarar, se o círculo estiver sendo percorrido, né, de maneira anti-horária, eu vou dizer que a curvatura dele é 1 sobre R, mas se ele estiver indo na direção, sendo percorrido na direção oposta, né, eu vou dizer que ela é menos 1 sobre R. Então, eu vou fazer essa distinção. Numa curva geral, né, então, se você imaginar que ela está sendo percorrida, né, em alguma direção, digamos aqui da esquerda para a direita, né, estou indicando aqui com essa setinha a maneira que eu estou percorrendo ela, o que você faz para saber se a curvatura num determinado ponto deveria ser considerada positiva ou negativa, o que você faz é o seguinte: você desenha aqui o teu círculo osculador, né, você vem seguindo a direção que você escolheu na curva, né, e você, a partir desse ponto, você segue no círculo osculador. Né? Se você seguir, né, na direção horária, ela vai ser negativa, porque vai ser menos 1 sobre o raio do círculo osculador. Se você, ao seguir na direção horária, que seria o que aconteceria nesses pontos aqui, aqui ela seria positiva. Né? Em pontos onde ela é uma reta, ela fica 0, né? Então aqui de novo ela vai ser negativa, aqui de novo ela vai ser positiva. Uma outra maneira de ilustrar o que acontece com esses sinais é o seguinte, né? Você pode capturar a orientação da curva, né, desenhando esses vetorizinhos que são perpendiculares à curva em todo ponto, né? E a ideia aqui é que a curvatura vai ser negativa, né, quando a curva dobrar, né, de maneira a ficar mais distante da direção que esse vetorzinho perpendicular aponta. Né, e aqui ela está dobrando na direção que esse vetorzinho perpendicular aponta. Então, aqui é positivo. Então, se ela dobrar na direção oposta ao que ele aponta, ela é negativa. Se ela dobrar na direção que ele aponta, é positiva. Tá bom?
Então, o valor absoluto é 1 sobre o raio do círculo oscilador, mas a gente vai fazer essa diferenciação se ela está dobrando de um jeito ou de outro. Muito bem. Então, como é que a gente adapta isso agora, essa ideia, para medir a curvatura de superfícies? Então, em cada ponto da superfície, a gente, em princípio, pode determinar uma curvatura para cada direção que você escolher, a partir daquele ponto. Então, o que você faz é o seguinte. Então, você escolheu, digamos, um ponto da superfície e aqui você considera um vetorzinho perpendicular à superfície naquele ponto. O que quer dizer ser perpendicular a uma superfície que está se dobrando? Então, mais precisamente, o que você deveria fazer é considerar nesse ponto o plano que está melhor ajustado à superfície, que é tangente à superfície, e pegar o vetorzinho que é perpendicular a esse plano. Então, é isso mais precisamente que significa ser perpendicular. Bom, mas dado essa direção perpendicular, esse vetorzinho perpendicular, o que acontece é que para cada plano que você traçar contendo, passando pelo ponto dado aqui, e contendo esse vetor perpendicular, a interseção dele com a superfície vai ser uma curva. Vai ser uma curva que você pode imaginar que está contida nesse plano. Portanto, vai ser uma curva plana. E como a gente sabe calcular a curvatura de curvas planas, cada direção dessas vai te dar uma curvatura possível. Então, se você considerar todas as direções, não sei se eu falei aqui, então essas curvaturas que aparecem desse jeito, quando você escolhe um plano que contém o ponto dado e esse vetor perpendicular, e você considera a curvatura dessa curva que aparece aqui na interseção, essas são chamadas curvaturas normais. E você tem várias dessas. Para cada direção que você estabelecer aqui embaixo, você vai ter uma dessas. O que acontece é que existem duas direções que são especiais, que a gente chama de principais, que é a direção que tem a maior curvatura normal e a que tem a menor curvatura normal. Então, você pega a direção que mais dobra, e a que tem a menor curvatura, contando os sinais aqui. Então, aqui nessa ilustração, aqui você está desenhando as duas direções principais. Então, com as curvaturas correspondentes. Então, uma eu estou chamando de K1 e a outra eu estou chamando de K2. E agora, de posse dessas duas curvaturas normais especiais, a maior e a menor, o que você faz é que você pode definir o que se chama de curvatura gaussiana, ou curvatura de Gauss, de uma superfície num determinado ponto, o produto dessas duas curvaturas principais. Então, vai ser um número. Com um número, mas vai ter um sinal. Então, por exemplo, para você fazer análise de sinais, se você pegar esse pedaço aqui de uma esfera, digamos, nesse pontinho aqui em cima, nesse polo norte aqui, você vai ver que todas as curvas que passam por ali, elas dobram na mesma direção. Então, elas vão ter curvatura com o mesmo sinal. Então, quando você fizer o produto, a curvatura será positiva. Nesse caso daqui. Nesse caso aqui, digamos que você pegou uma folha de papel, e você dobrou um pouquinho para fazer um pedaço de um cilindro. Então, nesse caso, tem uma direção aqui, para qualquer ponto, aqui, vai ter uma direção aqui que não dobra, que não curva. Que ela é realmente uma linha reta. E, portanto, tem curvatura zero. E nas outras direções ela vai curvar de alguma maneira. Então, quando você pegar o produto, a curvatura gaussiana aqui sempre vai ser zero. Porque você sempre vai ter essa direção onde ela zera. E nesse caso aqui da batata Pringles, você vai ver que, por exemplo, nesse ponto daqui, você tem uma curva que vai curvar, que vai se dobrar de uma maneira, e na outra direção
vai dobrar de outra. Então, elas vão ter sinais de curvatura opostos. Portanto, quando você fizer o produto, ela vai ser negativa, né? Uma vai ser positiva, uma vai ser negativa, o produto é negativo. E é interessante que... Desculpa. E é interessante que em determinadas superfícies, como, por exemplo, o toro, você vai ter regiões onde essa curvatura gaussiana é negativa e vai ter regiões onde ela é zero e vai ter regiões onde ela é positiva. Então, nessa parte verde aqui, né, você vê que quaisquer duas curvas passando pelo ponto vão dobrar, né, na mesma direção, e aqui nessa parte interna, elas vão dobrar em direções opostas, né? Portanto, fica com sinal negativo. Bom, dito isso, existe um teorema importantíssimo em matemática, que é o chamado teorema notável, né? O notável teorema de Gauss, que diz que a curvatura gaussiana de uma superfície ela não muda se você deformar essa superfície suavemente, né? Se você mexer ela de maneira suave, você não muda a curvatura gaussiana em cada ponto. Então, esse produto é preservado. Então, uma outra maneira de a gente enunciar, né, são enunciados, digamos, intuitivos, né, é que se você pegar uma superfície, né, e você dobrar a superfície sem enrugá-la ou esticá-la, né, ou rasgá-la, né, de maneira suave, a curvatura gaussiana permanece a mesma em todo ponto. Então, por exemplo, se você pega um plano, né, que tem curvatura gaussiana zero, né, e você dobra ele num cilindro, né, você dobra ele desse jeito para ele virar um cilindro, você vê que o cilindro, embora tenha algumas direções que se curvaram, né, que se dobraram, né, a curvatura gaussiana dele continua sendo zero, né, porque você sempre vai ter aqui uma direção em que ela é zero, né, que lembra que isso aqui era uma folha que você dobrou, né. Então, isso aqui é um exemplo, né, de quando você dobra, né, e essa curvatura gaussiana se mantém, é preservada. Então, por exemplo, você não consegue, né, deformando suavemente, pelo teorema de Gauss, né, transformar um plano que tem curvatura gaussiana zero numa esfera que tem curvatura gaussiana positiva, porque isso iria contrariar esse teorema do Gauss, né? Então, como é que a gente vê isso na prática? Na prática, isso é, digamos, a formulação matemática do fato que todo mundo sabe, né, que não é possível embrulhar uma bola, né, uma bola de futebol, você quer dar uma bola de futebol de presente, não é possível você embrulhar essa bola sem enrugar o papel, né? Não existe maneira. Isso é uma encarnação, então, do teorema de Gauss. E existem muitas outras que eu vou falar na próxima palestra.